Ei, pessoal, vamos pensar um pouquinho a forma que o Senhor se comunica, né? E tem as escrituras que falam e estava lá a tempestade e o Senhor não estava lá. Estava lá os relâmpagos, os terremotos e o Senhor não estava lá. Mas o Senhor estava onde? Numa voz mansa e delicada. Existe um canal no YouTube e também Facebook, Instagram, que representa para mim exatamente a forma como o Senhor ele se comunica conosco. É o canal Sarça Ardente da irmã Cilei. Nossa, esse canal ele é fantástico, tá? Se você quer aprender um pouco mais sobre o Vem e Segue-me, lá ensina com a voz mansa e delicada. Se você quer ouvir testemunhos dos missionários, ouvir sobre proclamação do Evangelho, lá tem, com a voz mansa e delicada. Se você quer conhecer um pouco sobre experiências espirituais, lá no canal da Cilei também tem, com aquela voz mansa e delicada. Eu vou deixar no final, na descrição, ah, o endereço do Sarça Ardente. E eu convido a você para conhecer esse canal e se inscrever, tá bom? Você vai amar. Falando um pouco do assunto desse vídeo propriamente dito, eu gostaria que você refletisse comigo a respeito da pandemia, tá? E nós sabemos que foi um momento, e está ainda sendo um momento difícil, onde muitos perderam entes queridos, outros perderam emprego ou a sua forma de sustento da família. Tem alguns que perderam a saúde, né? Estão com a saúde debilitada, consequência dessa pandemia, do vírus, do Covid. Existem pessoas até que perderam um sentimento de paz e esperança em um futuro. Eu verdadeiramente sinto muito por todas as aflições que você teve que passar nesse período. O presidente Russell M. Nelson, ele também sente muito por todas essas aflições que tivemos que passar. Mas ele nos deixou um convite. Permita que Deus prevaleça. Não deixe que essas aflições ela destrua o que há de melhor em você. Permita que Deus prevaleça. Mas, contudo, as provações, elas são uma oportunidade de crescimento, crescimento esse que não viria de nenhuma outra forma. E é sobre isso que eu vou falar hoje. O que você aprendeu com essa pandemia? Ou em que parte de sua vida você progrediu? Meu nome é Adriano Pereira e esse é o canal Meu Propósito. Hey pessoal, o vídeo de hoje é uma recomendação do meu amigo Josimar de Almeida, de Cosplay de Retornado, do canal Cosplay de Retornado, e também da irmã Lauriette Jesus Marques, tá? O discurso que eles pediram é o que estamos aprendendo e que jamais esqueceremos, do presidente Russell M. Nelson. Muitas vezes nós estamos diante das adversidades e nós não compreendemos por que estamos passando por aquelas adversidades. Ou será que realmente as bênçãos virão? Será que realmente o sol vai brilhar? Vamos lá em Doutrina e Convênios, na seção 78, no versículo 17 a 18. Em verdade vos digo, vós sois criancinhas e ainda não compreendeis quão grandiosas são as bênçãos que o Pai tem nas mãos e preparou para vós. E não podeis suportar tudo, contudo, tende bom ânimo, porque eu vos guiarei. Vosso é o reino, e são vossas as bênçãos, e são vossas as riquezas da eternidade. Então o Senhor vai nos guiar. Precisamos ter bom ânimo.
Não podemos compreender todas as coisas agora, mas vamos compreender um dia. Não vamos receber todas as bênçãos de uma só vez, mas vamos receber essas bênçãos. Precisamos confiar. Eu gostaria que pudéssemos ouvir um pouco das palavras do presidente Russell M. Nelson no que diz respeito às adversidades. Vamos ouvir. A adversidade é um grande professor. O que vocês aprenderam nos últimos anos e que desejam... O que vocês aprenderam nos últimos anos e que desejam lembrar para sempre? Suas respostas podem ser completamente pessoais, mas gostaria de mencionar 4 lições que espero que todos tenham aprendido e que jamais esqueçam. Então, existe um aprendizado que nós não vamos alcançar a não ser pelas adversidades, através das dificuldades. As adversidades, elas nos tornam fortes. E quais são as coisas que eu aprendi durante esse período de pandemia e que eu não posso esquecer? Por quê? Porque algumas capelas já estão voltando ao seu funcionamento normal, já estão tendo aulas, já estávamos assistindo a sacramental e agora já estamos assistindo às aulas tanto das organizações como da escola dominical, tá? E existem algumas coisas que nós não podemos esquecer. Quando tudo voltar ao normal, não podemos esquecer dessas coisas. Primeiro, o lar é um centro da fé e da adoração. Então, o lar é o centro da fé e da adoração. Isso é algo que nós aprendemos durante esse período da pandemia. Claro, foi falado antes da pandemia, mas talvez muitos não tenham aprendido naquele momento. E durante a pandemia foi o momento de colocar em prática aquilo, né? Então, é um mandamento que nós possamos estar em lugares santos, em lugares santos. E quando nós pensamos em lugares santos, quais são os primeiros lugares que nós pensamos? Templo, capela. Mas durante esse período da pandemia, eu fui impedido de ir ao templo, né? O templo parou com suas atividades durante um tempo e gradativamente ele está tendo permissões para primeiro investidura própria, primeiro ordenanças próprias, depois vicárias, mas está sendo uma liberação gradativa. Mas é um mandamento que esteja em lugar santo, mas eu fui impedido de ir ao templo. Capela, também eu fui impedido de ir para a capela, mas é um mandamento que eu esteja em lugar santo. E qual foi o lugar santo? Qual foi o lugar que foi considerado um dos lugares mais santos nesse período? O seu lar. Isso! O seu lar. Continuamos guardando o mandamento de permanecer em lugares santos dentro de nossos lares. E nosso lar precisa sim ser um dos lugares mais santos da terra. Tá bom? Então, nunca esqueça disso. Precisa continuar tendo aprendizado no seu lar. Precisa continuar sendo um centro de fé e de adoração. Tá bom? Um exemplo do que aconteceu dentro do lar. A administração do sacramento. Como foi a forma que sua esposa, no caso, falando para os portadores de sacerdócio agora nesse momento, como foi a forma pela qual a sua esposa passou ali a observar? Às vezes tem alguns portadores de sacerdócio que nunca tiveram a oportunidade de ministrar o sacramento, de administrar o sacramento. E com essa pandemia eles tiveram a oportunidade de fazer isso, de exercer o sacerdócio dentro do seu lar. Qual foi a visão dos seus filhos em relação àquilo? A você, portador do sacerdócio, administrando o sacramento. Ou você, filho, administrando. Ou você, irmão. Qual foi a visão da família em relação a você, portador do sacerdócio, administrando o sacramento ali naquele momento? Agora a minha pergunta é, o que você vai fazer para manter esse mesmo sentimento sagrado no seu lar, na sua família? Existe uma escritura que eu gostaria de compartilhar agora no momento, que não, falando do que não pode acontecer a partir deste momento ou a partir da experiência que você adquiriu
tendo o seu lar como um centro de aprendizado, um centro de fé, um centro de adoração. Vamos lá, em Doutrina e Convênios, 121, versículo 37. Falando sobre o sacerdócio, diz o seguinte: que eles podem ser conferidos, é verdade, mas quando nos propomos a encobrir nossos pecados ou satisfazer o nosso orgulho, nossa vã ambição, ou exercer controle ou domínio, coação sobre a alma dos filhos dos homens, em qualquer grau de iniquidade, eis que os céus se afastam, o Espírito do Senhor se magoa, e quando se afasta, amém para o sacerdócio ou autoridade desse homem. Então lembre-se dessa escritura. Se você quer manter aquele mesmo espírito, aquela mesma visão que a sua família obteve no momento que você estava administrando o sacramento, no momento que você estava buscando ali ler uma escritura junto em família, no momento que você estava buscando ali ouvir, assistir lives, assistir conteúdos do Evangelho com a sua família, a mesma visão que eles adquiriram de você naquele momento, essa mesma visão precisa permanecer. Não deixe morrer essa visão sagrada. O seu lar é um centro de fé e adoração e precisa permanecer, tá bom? O que o Salvador quer? Porque, assim, na verdade a pergunta é: por que o Salvador ele quer que o meu lar seja um centro de aprendizado? O que você acha? Por que o Salvador quer que meu lar seja um centro de aprendizado? Vamos ouvir a palavra do presidente Nelson? Já se perguntaram por que o Salvador quer que façamos de nosso lar o centro do aprendizado e da aplicação prática do Evangelho? Ele não serve apenas para nos preparar e nos ajudar em meio a uma pandemia. As restrições atuais quanto a reuniões um dia chegarão ao fim. No entanto, seu compromisso de fazer com que seu lar seja seu principal santuário da fé nunca deve ter fim. À medida que a fé e a santidade diminuem neste mundo decaído, sua necessidade de permanecer em lugares santos aumentará. Peço que continuem a fazer com que seu lar seja um lugar verdadeiramente santo e que vocês não sejam movidos quanto a essa meta primordial. Então, será que você entendeu? A iniquidade vai aumentando, aumentando, aumentando no mundo. Enquanto isso, nosso lar precisa continuar crescendo, crescendo, crescendo a nível de aprendizado, a nível de centro de fé. Porque vai ter momentos que a gente não vai ter para onde ir. E o nosso lar é que precisa ser o nosso refúgio. Então, qual foi a segunda coisa que eu pude aprender nesse período de pandemia? Eu pude aprender que nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos sim um dos outros. Quanto eu sentia falta de visitar meu avô, quanto eu sentia falta de visitar minha mãe, quanto eu sentia falta de ver meus amigos, de ver meus parentes, de ver meus amigos da igreja, meus irmãos da igreja, das pessoas do meu trabalho. Quanto eu sentia falta. O quanto eu senti que eu preciso dessas pessoas. Então, o segundo ponto que eu preciso ter aprendido nessa pandemia e não posso esquecer é: precisamos uns dos outros. Será que essa provação em comum ela fez com que você se aproximasse mais do seu próximo? Sim ou não? O plano de felicidade de Deus ele seria frustrado se seus filhos permanecessem isolados uns dos outros. Então, não podíamos ficar isolados uns dos outros para sempre. Nós precisávamos sim e precisamos sim um dos outros. Vamos ouvir algumas palavras do presidente Nelson com respeito a essa questão. Se vocês conhecem alguém que se sinta sozinho, estendam a mão a essa pessoa. Mesmo que vocês próprios também se sintam sozinhos. Não é preciso ter um motivo, uma mensagem preparada ou um assunto a tratar. Simplesmente entrem em contato e demonstrem seu amor.
A tecnologia pode ajudá-los. Estando ou não em meio a uma pandemia, cada filho precioso de Deus precisa saber que não está sozinho. Terceiro ponto. Seus quórums do sacerdócio, eles devem ser mais do que apenas uma reunião. E isso, por presidente Nelson, ele falou que ele estava discussando na reunião geral do sacerdócio. Mas isso vale também para a sua organização de moças, do Sociedade Socorro. Precisa ser mais do que uma classe. Precisa ser mais do que uma sala de aula, né? Vamos ler uma escritura, uma outra escritura que fica em Doutrina e Convênios 58, do 27 ao 28. Em verdade, eu digo, os homens devem ocupar-se zelosamente numa boa causa e fazer muita coisa de sua livre e espontânea vontade e realizar em muita retidão. Pois nele está o poder e nisso são seus próprios árbitros. E se os homens fizerem o bem, de modo algum perderão seu galardão ou sua recompensa. Então é isso, meus queridos. Nós aprendemos nesse período que, por exemplo, no caso do sacerdócio, o quórum, ele é muito mais do que uma sala de aula. É muito mais do que uma reunião. Porque durante esse período, nós não tivemos as reuniões, mas tivemos sim que ministrar, tivemos sim que levar o sacramento para pessoas que não podiam, que não tinham um portador de sacerdote dentro do seu lar. Tivemos sim que ministrar através de mensagens, palavras, da amizade, né? Então, nós precisamos continuar tendo isso em mente, de que eu preciso fazer ainda muitas coisas de minha livre e espontânea vontade e em retidão. Não precisa a presidente da Sociedade de Socorro designar você para você fazer o bem para alguém. Não precisa o presidente do coro designar você para fazer. É claro que ele vai designar, esse é o chamado dele. Mas além daquelas pessoas, além daquelas famílias que você está sendo designado para ministrar, você precisa também buscar ministrar todas as pessoas que estão ao seu redor e fazer muito mais do que dar uma aula. Então, isso foi uma das coisas que nós aprendemos e que não podemos esquecer, tá bom? Outro ponto. Ouvimos melhor a Jesus Cristo quando nos aquietamos. Nós ouvimos melhor a Cristo quando nos aquietamos. Como foi o início da pandemia? Quanto desespero trouxe para as pessoas? Quanta incerteza trouxe às pessoas? Mas nós podemos ter um pouco mais de confiança quando nós paramos, quando nós oramos, quando nós ouvimos os santos profetas, quando nós ouvimos a mensagem do profeta de gratidão, quando nós observamos que tudo iria ficar bem no final, quando nós paramos para ouvir, quando nos aquietamos. Vamos ler algumas escrituras, vamos? Doutrina e Convênios, na seção 88, no versículo 9:1. E todas as coisas estarão tumultuadas, e certamente o coração dos homens lhe falhará, pois o temor tomará conta de todos. Quantos não ficaram com medo? Quantos? Eu mesmo, quando eu vi uma reportagem mostrando uma reta escavadeira cavando vários túmulos, quanto eu fiquei assustado com aquilo. O temor de muitos atingiu o coração de muitos, e se não de todos. Vamos continuar. Elamans 5:30. E aconteceu que, quando ouviram essa voz, notaram que não era uma voz de trovão, nem uma voz de ruído tumultuoso, mas eis que era uma voz mansa, de perfeita suavidade, semelhante a um sussurro que penetrava até o âmago da alma. Então, em meio a tanta conversa do mundo, dos noticiários, qual a voz que você ouviu? Qual a voz que lhe trouxe paz? Que disse para você, aquietai-vos? Que nós possamos ter aprendido essa lição e possamos guardar essa lição.
Graças damos, ó Deus, por um profeta. Quando nos sobrevierem os perigos, quando alguém nossa paz ameaçar, só em ti nós teremos confiança, pois do mal poderás nos livrar. Então, quando você estiver em meio a tanto ruído, te aquieta e saiba que o Senhor é Deus. Ouve os santos profetas e segue a sua voz. Outra escritura, Doutrina e Convênios 101:16. Portanto, que se console vosso coração no que diz respeito a Sião, pois toda a carne está em minhas mãos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, quando a coisa estiver tumultuosa, como foi nesse período de pandemia, aquietai, se aquietai e sabei que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Como eu posso usar meu tempo pós-pandemia? Como foi que eu usei meu tempo durante e como eu posso usar meu tempo pós-pandemia? Vamos ouvir mais um pouquinho das palavras do presidente Nelson. Por um tempo, a pandemia cancelou atividades que normalmente preencheriam nossa vida. Em breve, talvez poderemos decidir preencher esse tempo novamente com o ruído e a comoção do mundo. Ou podemos usar nosso tempo ouvindo a voz do Senhor, sussurrando sua orientação, seu consolo e sua paz. Um momento de silêncio é um momento sagrado. Um momento que propiciará a revelação pessoal e instilará paz. Então, que nós possamos usar nosso tempo em oração. Que nós possamos usar nosso tempo para ir ao templo. Que possa usar nosso tempo para ler as Escrituras, para estar com nossos entes queridos, para ficar em alguns momentos também sozinhos, mas que possamos fazer bom uso de nosso tempo, não preencher nosso tempo com coisas que não alimentam o Espírito, que não lhe conduzem à presença do Senhor. Então a pergunta que fica é: o que você aprendeu durante esse período da pandemia? Eu aprendi que eu posso falar com milhões e milhares de pessoas através da rede social. Eu aprendi que eu tenho uma missão, que eu tenho um propósito. E por isso esse é o nome do meu canal. Para que eu possa compartilhar as verdades do Evangelho com todas as pessoas a quem esse vídeo chegar. Eu sei que Deus vive. Eu sei que Jesus é o Cristo. O seu lar e o meu lar precisam continuar sendo um centro de aprendizado, um centro de fé. Eu preciso continuar sabendo que o sacerdócio é mais do que uma classe. E que minha organização, como sendo sacerdócio, Sociedade Socorro, é mais do que uma classe. Eu preciso lembrar que eu preciso de você, você precisa de mim. Eu preciso lembrar que eu tenho que me aquietar para ouvir a Jesus Cristo, para ouvir seus santos profetas. Preciso usar meu tempo com sabedoria. Em nome de Jesus Cristo, amém. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreve. Se você acha que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, por favor, compartilhe. E não esquece, se inscreve no canal Sarça Ardente. Um forte abraço, pessoal.